Alô? Muito bom dia. Quero cumprimentar aqui os analistas legislativos, doutor Ariane, doutor Zé Luiz, doutor Ricardo, nosso advogado desta Casa de Leis. Quero cumprimentar o gerente do Banco do Brasil, o seu Paulo. Quero cumprimentar a equipe do Emílio aí, sempre nos apoiando, toda a equipe da Câmara, não é? Quero pedir a abertura dessa sessão apenas porque tem pessoas que estão acompanhando nossos trabalhos, mas não posso dar continuidade nos trabalhos sem a presença da maioria dos vereadores que compõem essa comissão. Nós estamos, a princípio, com 2 vereadores, esse vereador que os fala e o vereador Eduardo Brinquedo. Então, eu queria pedir a compreensão da população. Nós vamos pedir a suspensão até que mais um vereador chegue, para a gente poder dar início, de fato, aos nossos trabalhos e poder ouvir o gerente do Banco do Brasil, o senhor Paulo. Então, eu peço a compreensão, vamos aguardar mais alguns minutinhos e nós retomamos aqui os trabalhos assim que chegar mais um, tá bom? Pelo menos mais um. Eu peço, então, a suspensão para que a gente possa dar continuidade logo na sequência.
Agora sim. Quero retomar os trabalhos aqui, né, conforme a gente havia combinado. Nós estamos já na presença do nosso relator, Ronaldo Lopes, o vereador Eduardo Brinquedo, faltando apenas o vereador Delvin, o vereador Maurício Ortega, que ainda não se encontra no plenário, mas, tendo a maioria da composição, nós podemos dar início e aguardar que os vereadores participem conosco aqui dos encaminhamentos e dessa oitiva, onde nós ouviremos o senhor Paulo Roberto Chiossi, que representa neste momento o Banco do Brasil e cuida, né, Paulo, das contas da pessoa jurídica, né, da Prefeitura Municipal de São Carlos. E eu aproveito para convidá-lo com seus documentos para fazer a qualificação. Já está feito? Só conferir, né, a qualificação e logo na sequência a gente já inicia os trabalhos. Paulo, tudo bem? Paulo, você pode usar aquele microfone, tá? Sentar ali, ó. E aqui tem uma água para você, um copo, tá? Fique à vontade, tá? Vai ser meio perigoso, hein? Acho que você vai ter que usar essa mesa aqui para... Tá ok? Paulo, primeiro eu queria fazer uma colocação, o porquê que nós convidamos o senhor, né? Não sei se o senhor está acompanhando os trabalhos dessa CPI, mas essa CPI, ela visa investigar possíveis desvios de dinheiro público por meio da troca de cheques pertencentes ao senhor Rinaldo Luiz Jordão, junto aos cofres da Prefeitura Municipal de São Carlos e todos os contratos oriundos de convite de preços firmados pela Prefeitura Municipal de São Carlos até o valor de R$80 mil. E nós encontramos em duas contas da Prefeitura, a conta 25358.6, da agência 0295, que é uma conta calção, né, da Prefeitura, e encontramos também na conta 25208, da Prefeitura Municipal de São Carlos, a conta para pagamento de fornecedor. E nós ouvimos já alguns secretários, nós ouvimos o Banco HSBC, não foi possível ouvir o Banco Santander, nós ouvimos alguns diretores, nós fizemos algumas diligências, e nesse momento nós queríamos ouvir o senhor. E nós combinamos aqui que sempre que a gente faz uma pergunta, a gente já faz a leitura dessa pergunta, logo na sequência faz a leitura da resposta, se tiver tudo ok, a gente dá continuidade. Tendo alguma coisa a ser complementado ou corrigido, ou em discordância daquilo que porventura um de nós relatou, também pode ser feita a correção no ato, tá? Sim. E no final a gente agiliza aí o processo de assinatura da ata. Okay. Então, eu queria, na verdade, tirar algumas dúvidas em razão do que ocorreram com esses cheques. Como é de conhecimento da população, né? É de conhecimento dessa casa, da Prefeitura, da Polícia, do Ministério Público, eu penso que também é de conhecimento do Banco do Brasil essa questão toda que ocorreu entre o dia 28 de abril e 5 de maio, quando o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na pessoa do senhor Paulo Robert Viscovini, esteve na cidade fazendo uma auditoria interna nas contas da Prefeitura, e nessa ocasião foram encontrados 13 cheques sem fundo, e esses cheques foram depositados na agência do Banco do Brasil.
E como nós não somos da área, exceto o Eduardo, que tem uma vasta experiência na questão bancária, nós não temos esse conhecimento. Então, nós vamos, assim, óbvio, né, por se tratar de uma conta pública, acredito que a gente tem um pouco mais de liberdade com relação à questão do sigilo bancário, né? Óbvio que nós não vamos entrar também na questão pessoal e nós vamos tratar daquilo que está estritamente ligado às atribuições, né, tanto da prefeitura como cliente do banco e, obviamente, do banco como responsável aí pelo gerenciamento dessa conta. Posso? Eu queria consultar os vereadores se querem fazer alguma colocação antes de mais das perguntas. Então, eu pergunto ao Ronaldo se quer fazer alguma complementação na minha explicação aqui, o Eduardo, e sempre é bom, né, acrescentar coisas que porventura tenha ficado aí deixado para um segundo momento. Eu não quero, na verdade, complementar, nobre vereador Roselei, presidente, mas me pedir desculpa aqui ao Paulo e a todos que nos acompanham nesta oitiva, pelo atraso que nós tivemos, e só queria fazer esse registro que eu considero necessário e importante para o dia de hoje. É isso. Eu também já havia me retratado, mas eu quero aproveitar a oportunidade que agora nós estamos ao vivo, né? Quero também pedir desculpas aí pelo atraso, mas como é regimental, nós não podemos iniciar os trabalhos sem que nós tenhamos aqui o número suficiente de vereadores, né, para dar início nos trabalhos. Agora nós já estamos em condições. Eduardo, quer colocar alguma coisa, Eduardo? Só queria, né, dar as boas-vindas ao Paulo, uma pessoa que eu conheço desde 1996, quando aqui cheguei. Tive a felicidade de, chegando aqui, trabalhando no mesmo setor que ele. Depois eu fui para o Banco da Federal. O Paulo continuou aqui na Agência Centro. E nas férias do Paulo, eu era convidado para vir substituí-lo. E nessa relação de colega trabalhando junto, tive a felicidade de conhecer uma pessoa muito especial, um profissional que leva as coisas muito a sério, idôneo. Quer dizer, então, o Paulo é até chato naquilo que ele faz. Quer dizer, ele gosta das coisas, né, muito certa, muito metódico, né, e por isso teve uma ascensão brilhante na carreira, está ocupando este posto que ocupa. E eu não tenho a menor dúvida de que um futuro prefeito que ganhar as eleições devia convidar uma pessoa como Paulo para ser o guardião do dinheiro público, porque é uma pessoa assim que, olha, né, me emociona de falar, é uma pessoa de uma honestidade fantástica, né, e que sabe zelar pelas coisas públicas. Paulo, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado, né, e agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de trabalhar com uma pessoa tão notável como você. Muito obrigado, parceiro. Obrigado, me sinto honrado partindo de você, Eduardo, essas palavras. Obrigado mesmo. Vamos lá, então. Paulo, primeiro eu queria que o senhor se sentisse muito à vontade para responder, tá, as nossas perguntas. Se alguma pergunta ferir algum princípio do banco, o senhor fica à vontade também para fazer as colocações necessárias no sentido de resguardar esses princípios que cabe, né, ao bancário, ao banqueiro, ao cliente, no que diz respeito à questão de sigilo, tá? Então, o senhor fica à vontade nesse sentido, até para a gente poder, de fato, fazer uma conversa aqui bastante esclarecedora no que diz respeito a essas questões dos cheques. Então, é assim, eu não preparei nenhuma pergunta, mas nós já fizemos a oitiva com o Banco Santander, o Banco HSBC, mas eu vou elaborar as perguntas de pronto aqui, tá? Perfeito. Vamos lá, Zé? Paulo, o Banco do Brasil,
ele gerencia essas contas da prefeitura. A princípio, nós analisamos duas contas apenas. A conta de caução, que é a conta 22.358.328, de caução, conta corrente 25.328.6, né, da agência 0295X, e a conta 21.200-8, ambas da agência 0295X. Na conta de caução, Paulo, foram encontrados 3 cheques sem fundos. 3. O cheque 495, 496 e 497. Esses cheques foram devolvidos, os 2 primeiros, em 10/7. Em 10/7 de 2015. E o último, em 10/8 de 2015. Quando esses cheques foram devolvidos, é de praxe o banco entrar em contato com a prefeitura, com o cliente ou com quem? Tá, tá. Só um segundinho só. Okay. Aí o senhor fala no microfone, por favor. Só reformulando aí a pergunta, quando você fala que os cheques foram devolvidos, são cheques emitidos pela prefeitura e devolvidos? Não. Ou cheques depositados na conta e devolvidos? Esses cheques foram depositados na conta e devolvidos. Na conta da prefeitura. Queria, antes de responder, falar um pouco da minha relação com a prefeitura. Certo. Eu sou gerente do Banco do Brasil de relação de negócios com o ente público prefeitura. Então, a minha função é zelar para que a prefeitura possa cumprir todas as suas obrigações financeiras, porque o banco hoje é o banco, podemos dizer, até banco oficial do município, porque a prefeitura centraliza todos os seus negócios dentro do Banco do Brasil. Só um segundinho, Paulo. Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu só pediria, se você puder, meio que pausado. Ou então ser mais sucinto, não tem problema. Isso. Vamos fazer a leitura e, se estiver dentro do que o Paulo iniciou falando, ele complementa com o que faltar. Pode ser, Paulo? Ok. Só para a gente não... Pergunta foi: o Banco do Brasil, ele gerencia essas contas da prefeitura a princípio
nós analisamos duas contas apenas. A conta de calção número 25.328, dígito 6, e a conta de pagamento de fornecedores 21.200, dígito 18, dígito 8, ambas da agência do 295, dígito X. Na conta de calção foram encontrados 3 cheques sem fundos. O cheque 495, 496, 497. Esses cheques foram devolvidos, os 2 primeiros em 10/7/2015 e o último em 10/8/2015. Quando esses cheques foram devolvidos, é de praxe o banco entrar em contato com a prefeitura ou com o cliente ou com quem? Depoente. Quando você fala que os cheques foram devolvidos, são cheques do banco ou os cheques que foram depositados na conta da prefeitura e que foram devolvidos? São cheques que foram depositados. Resposta. Sou gerente de negócio entre ente público, prefeitura, e por isso posso dizer que é o banco oficial da prefeitura, vez que todos os negócios da prefeitura são centralizados no Banco do Brasil. Sim. É isso aí. Queria pedir à minha assessoria, o Roberto Rado, aqui presente, se consegue localizar o Maurício Ortega, para que ele venha acompanhar os trabalhos aqui com a gente, por favor. Vamos lá, Paulo. Não, a prefeitura, quando deposita os seus cheques nas suas respectivas contas, ela faz através do guichê do Banco do Brasil. Então, ela se dirige a um caixa do Banco do Brasil, efetua os seus depósitos e, se porventura esse cheque for devolvido, ela os retira no próprio guichê do banco. A prefeitura retira no guichê do banco. Exato, é uma operacional, é uma coisa que eu, como gerente, não acompanho. Por quê? Porque é uma parte operacional. Você deposita um cheque, se ele não for pago e for devolvido, você retira no próprio guichê o cheque. E essa troca, pelo fato da prefeitura diariamente estar no guichê do banco, ela é automática com o caixa que o atender. Se eu puder dar uma adendo, já nesse... Para fazer a leitura, aí você complementa. Continuando a resposta, a prefeitura, quando deposita os seus cheques em suas respectivas contas, faz através do guichê do banco. Eles se dirigem até um guichê do banco, depositam o cheque e, se porventura forem devolvidos, ela retira nos próprios guichês do banco. Eu, como gerente, não acompanho esse procedimento porque é um procedimento operacional
que ocorre no guichê. É isso? Isso, faça isso. Eu estou querendo ir embora mesmo. É isso, né, Paulo? Quero agradecer Maurício Ortega. Nesse momento vai substituir o Ronaldo para que ele possa receber um documento lá na entrada da casa, né? E nós vamos dar sequência aí nos trabalhos. O Eduardo quer complementar a pergunta? Por favor, Eduardo. Isso mesmo. Pelo que o Paulo respondeu e pelo o tempo que eu trabalhei, e hoje a gente também, como empresário, acompanha as rotinas do banco, né? Então, a coisa funciona da seguinte forma: o cheque é devolvido e ele é depositado no guichê, e quando é devolvido, ele volta para lá. E aí, ali tem uma pessoa responsável que liga para todos os clientes que efetuaram os depósitos de cheques para retirá-los. E no caso da prefeitura, ela tem um posto avançado dentro da própria prefeitura, com o guichê, que as coisas acontecem ali. Então, eu entendo, Paulo, que nem passa pelo gerente. Isso ali, o próprio caixa, que o cheque volta, né, e ele tem ali o arquivo para onde deixa aqueles cheques para ser retirado, já de imediato comunica o departamento que o depositou. Eu tenho plena certeza que o banco, e o banco, pelo menos na minha época de funcionário, era firme nessa rotina. Quer dizer, o cheque acabava de ser devolvido, ele comunicava ao depositante o que tinha ocorrido. Então, eu acho que isso, com esses cheques, foram ocorridos, e com certeza lá tem um recibo de entrega para a pessoa que retirou esse cheque quando devolvido. Perfeito, Eduardo. Então não foi uma pergunta, foi uma complementação aí, né? Seria interessante. Já que foi feita essa complementação, eu só queria, para a gente ter uma resposta em cima dessa questão. Então, há um documento do banco dessa comunicação feita entre a prefeitura e o guichê que o devolveu. Como ele colocou, posso falar? Pode. Como ele colocou, diferentemente de outros clientes que não estão presentes, um caixa nas empresas, a prefeitura, nós temos um posto avançado no Paço Municipal, lá no subsolo, onde a prefeitura faz a sua rotina. Então, não há necessidade de a gente estar ligando para a prefeitura, porque todos os dias eles estão ali. Então, eles vêm fazer um depósito, levam os cheques. Tá. E quando é devolvido os cheques, sim, ele assina um documento, a pessoa que levou, ele está retirando o cheque. comprovante do banco que devolveu, existe esse documento.
só o depoente. Complementando, o vereador Eduardo Brinquedos indicou que o cheque é devolvido, ele volta para o guichê. Lá há uma pessoa responsável por ligar para todos os clientes que tiveram cheques devolvidos, para que elas possam retirá-los. Então, de fato, esse é um procedimento que não passa pelo gerente. Tenho plena certeza, pelo menos na minha época de funcionário, que o banco era firme nessa rotina, de informar ao depositante de que o cheque havia sido devolvido, havendo um recibo de que os cheques devolvidos foram entregues ao depositante. Pois não. Isso foi o complemento do vereador Eduardo. Agora, o depoente, diferentemente de outros clientes, o Banco do Brasil tem um posto avançado no subsolo do Paço Municipal, onde a Prefeitura executa todas as suas rotinas. Quando os cheques são devolvidos, no caso da Prefeitura, não há necessidade de se fazer ligação, vez que a agência está localizada dentro da própria Prefeitura. Há um recibo que o banco fornece para a Prefeitura no momento da devolução dos cheques. Confere? Na troca diária. Paulo, até para... Paulo, até para nortear aqui as nossas perguntas e a gente não sair do foco da questão bancária, que é esse o nosso objetivo, o senhor poderia colocar... O senhor começou a falar na primeira pergunta, mas não ficou registrado. E o senhor falou da questão do zelo, da questão do gerenciamento dessa conta, coisa e tal. O senhor poderia explicar para a gente, pausadamente, qual é a função específica do cargo que o senhor ocupa no banco em relação a esse zelo todo com as contas da Prefeitura? Qual é o limite de comunicação? Como é que funciona esse gerenciamento? Só para a gente organizar as ideias aqui. Tá. Essa função de gerente... Só um segundinho, pode tocar já ou não? Do zelo, do gerenciamento da conta, né, da responsabilidade com essas contas de pessoa jurídica do poder público, né? Sim. Ótimo, tá bom. Depois também dá para apresentar a peça do Tribunal de Contas. Oi. Até para nortear as perguntas e não sairmos do foco, você poderia colocar a questão do zelo em relação à Prefeitura? Você... Deixa eu só colocar, não é do zelo, é da sua função de gerente do banco. Isso, eu acho que é melhor, pode tirar o zelo, né? É da sua função, da sua responsabilidade como gerente das contas da Prefeitura. Isso. Até para nortear as perguntas e não sairmos do foco, você poderia explicar qual é a função específica do cargo que o senhor executa no banco? Qual o limite de comunicação? Como funciona esse gerenciamento? Tá ótimo. O ente público Prefeitura, ele tem expectativas e necessidades diferentes de uma pessoa física ou de uma empresa normal, até por ser um ente público. Então, o banco tem gerentes de negócios com as prefeituras
para gerenciar o relacionamento e viabilizar para que a prefeitura consiga pagar todas as suas obrigações com o banco e viabilizar, por exemplo, a arrecadação de tributos, repasses do governo federal, ICMS, IFPM, Fundeb, enfim. Nossa função é viabilizar que esses recursos que chegam no banco, a prefeitura possa utilizá-los através do autoatendimento do setor público, que é o meio eletrônico de pagamento, e disponibilizar cheques para que a prefeitura possa pagar seus fornecedores. Quer dizer, o banco não tem ingerência em nenhum pagamento, ele apenas viabiliza para que ela possa usar o sistema financeiro para gerenciar os seus recursos. Receber, ele deu exemplo, né? Nossa função é viabilizar esses recursos que chegam ao banco para que a prefeitura possa utilizar. E aí eles exemplificam quais os recursos, né? Por exemplo, o FPM, você falou FPM, Fundeb, né? Dá um exemplo, FPM, Fundeb. As contas, FPM, Fundeb, ICMS. Essas coisas. Tributos, né? Dá esses 3 exemplos só e... Ô Paulo, eu peguei mais a parte nós pegamos mais a parte da viabilidade da utilização dos recursos através do banco, né, essa mensagem, mas a primeira parte, eu queria que você pudesse nos auxiliar repetindo, que é o seguinte, o ente público, prefeitura, tem expectativa e necessidades diferentes de uma pessoa normal. Então, o banco, essa parte... Na verdade, o que eu quis dizer assim, é que a prefeitura, por ser um ente público, é diferente das demandas de uma empresa PJ. Porque é um ente público, a empresa PJ não recebe recursos do governo federal, não tem nada disso, quer dizer, é muito específico. Por isso, há necessidade de ter um gerente cuidando de repasses, convênios, enfim, que é muito mais amplo do que simplesmente você ter uma conta, pagar e receber. Então, é isso que eu quis dizer, que dado a especificidade desse setor governo, setor público, prefeitura, a especificidade desse setor, a minha função é poder atender plenamente a prefeitura em todos os seus recursos que transita dentro do Banco do Brasil, viabilizar para que a prefeitura possa utilizá-los, pagando folha de pagamento, pagando fornecedores. É isso, então a parte é negocial e dessa forma. Perfeito, obrigado.
resposta, então, para possíveis correções ou não. O ente público, prefeitura, tem expectativas e necessidades diferentes de uma pessoa normal. Arrecadação de tributos, repasses de convênio. Então, o banco tem um gerente cuidando desses repasses, convênios, pois, por sua natureza de ente público, a prefeitura tem características muito mais amplas do que as de uma pessoa jurídica comum. A função do gerente é viabilizar que a prefeitura possa utilizar todos os seus recursos que transitam dentro do Banco do Brasil. Sim. Só aquela pessoa normal, talvez eu não fui muito feliz, seria o quê? Uma pessoa física, uma empresa? Fala no microfone, por favor. Com relação a uma pessoa normal, eu acho que não seria, eu falei, mas não seria o termo. Assim, é diferente de uma empresa PJ aí, porque é um... Excluir a pessoa normal, então. Tirar o normal aí, que não caiu bem, não. Na primeira. Isso. Diferente de um cliente PJ ou de uma empresa. Não, tira o normal. Eu recebi? Ok. Você deu recebido já? Ok. Tudo bem. Posso dar sequência? A leitura já foi, está de acordo, corrigido. Paulo, nossa, eu estou com a voz horrível hoje. Paulo, quando um cheque é depositado pela segunda vez, caso ele esteja prescrito, como o banco procede à devolução desse cheque? Dentro daquilo que o senhor já explicou, tá? Feito no guichê, o cara do guichê, a pessoa que atende lá no guichê, ela já identifica essa prescrição, ele recebe o cheque e já devolve. Como é que é feito isso? Olha, eu não acompanho essa rotina, mas se um cheque é prescrito pelo prazo de depósito, se o caixa confere, pode ser que de repente passou, mas normalmente se confere, seja devolvido. Agora, o banco recebe muitos depósitos, você recebe um pacote de depósito, então às vezes não dá para verificar todos. E os cheques são depositados, mas cabe a devolver o banco do emissor. Banco do emissor. Então, o emissor é que vai analisar erro formal, assinatura e tudo isso daí. O Banco do Brasil, no caso, é apenas intermediário, né? Viabiliza o depósito e, se porventura o cheque for devolvido, ele retorna ao cliente. Perfeito.
Vou repetir, pergunta e a resposta. Talvez precise a gente corrigir, fazer alguma correção. Quando um cheque é depositado pela segunda vez, caso ele esteja prescrito, como o banco procede à devolução desse cheque? A pessoa do guichê já identifica essa prescrição? Depoente: eu não acompanho esta rotina, mas se o cheque é prescrito pelo prazo, o caixa confere, mas pode ser que passe. O banco recebe um pacote de depósito, então não dá para analisar todos. Cabe ao banco emissor informar ao cliente a devolução. O Banco do Brasil apenas operacionaliza a devolução ao depositante. É isso, Paulo? Isso. Paulo, quais os recursos que devem passar é entrar, tá? Entre aspas, entrar na conta de caução? Olha, essa conta de caução é uma conta administrada pela prefeitura e nós do banco não temos ingerência sobre essa conta. Então, esse daí eu não tenho como responder, porque a prefeitura solicita uma abertura de uma conta no banco, como qualquer outra, e estabelece que essa conta é caução. E aí ela utiliza esse recurso, mas aí é inerente à atividade deles mesmo. O banco não questiona para que a conta, não entra nesse nível de detalhe. Pode dizer. Quais os recursos que devem entrar na conta de caução? Resposta: essa conta de caução é uma conta administrada pela prefeitura. Nós, do banco, não temos ingerência sobre essa conta. A prefeitura solicita a abertura de uma conta no banco como qualquer outra, e essa é de caução. O banco não questiona as transações feitas na conta. Paulo, na conta de pagamento de fornecedores, pode receber recursos provenientes de pagamento de tributos? Ou existe alguma conta específica para pagamento, para esses pagamentos de tributos? Que a gente sabe que existe, isso não precisa anotar, tá? É só um adendo. A gente sabe que existem as contas que são carimbadas, que vêm de recursos, né? Por exemplo, o Fundeb, sim, só vem recurso do Fundeb. O PINAT, só vem do PINAT. O QESE, só vem lá do recurso do QESE. Essa conta de pagamento de fornecedores, ela recebe tributos nessa conta? Essa que é Não, o tributos, assim, pelo que eu percebo, os convênios vêm nas respectivas contas. Sim. Os arrecadação de PTU e ISS dívida ativa é outra conta. Essa aí é usada para pagamento de tributos. Só pagamento? Não. Pagamento a fornecedores. Só pagamento a fornecedores? Não recebe o crédito. Pode ser que, se a prefeitura, tá. alguns, por exemplo,
alguns que não seja convênio tem que movimentar naquela conta, pode ser que ele transfira para pagar os seus fornecedores. Mas, assim, ela não recebe direto nessa conta, não. Não recebe? Não, não recebe assim. O crédito não entra direto naquela conta. Por exemplo, CMS vem na conta de CMS, FPM vem na conta de FPM. Então, cada arrecadação vem nas respectivas contas. Eu digo os tributos municipais, por exemplo. Não, IPTU, ele vem em outra conta. em outra conta. É outra Multa, tudo isso em outra conta. Outras contas, contas específicas. Tá. Ela não tem vínculo direto com o recebimento de tributos. Tá. A leitura? Na conta de pagamento de fornecedores, pode receber recursos provenientes de tributos ou existe uma conta específica para pagamento de tributos? Ela recebe tributos? Resposta: não. Pelo que percebo, a arrecadação de IPTU, ISS e DIR da ativa, por exemplo, tem uma conta específica. Pode ser que a Prefeitura deposite nesta conta valores provenientes de tributos, por exemplo, para pagar seus fornecedores, mas, em regra, esses valores provenientes de arrecadação tributária e multas são colocadas em contas específicas. Assim, realmente é verdade, não tem nenhum tributo ou recurso vinculado a essa conta que entra diretamente. Agora, como que a prefeitura faz para pagar os seus fornecedores, se ela pode transferir de uma para outra, eu não sei. Paulo, eu só vou pedir para o senhor repetir, infelizmente, tudo o que o senhor disse no microfone, porque a sessão está sendo transmitida, está sendo gravada. Ah, não, perfeito. Não, eu quis dizer assim, que essa conta 21.200, ela não está vinculada a nenhum repasse. Cada tributo ou cada repasse tem uma conta específica. Agora, essa conta pagamento de fornecedores, eu não sei como que a prefeitura abastece essa conta, onde ela pega recursos para pagar os seus fornecedores. Mas os recursos que entram dos mais diversos tributos não entram direto nela, é isso que eu quis dizer. Perfeito. A prefeitura faz alguma transação, alguma transferência para poder garantir o saldo bancário, para poder efetuar o pagamento dos fornecedores. Então, o senhor já ganhou uma pergunta aqui, não vou precisar nem perguntar, eu já ia nela. Já está garantido aqui.
Onde começa? Na conta de pagamento de fornecedor, pode receber recursos provenientes de tributos ou existe alguma conta específica para pagamento de tributos? Ela recebe tributos? Resposta: não. Pelo que percebo, a arrecadação de IPTU, ISS, dívida ativa, por exemplo, tem uma conta específica. Pode ser que a prefeitura deposite nessa conta valores provenientes de tributos, por exemplo, para pagar seus fornecedores, mas, em regra, esses valores provenientes de arrecadação tributárias e multas são colocados em contas específicas. Esclarecendo, não há arrecadação de tributos que seja vinculada à conta de pagamento de fornecedores. Não sei ao certo como a prefeitura abastece essa conta. Pode ser que a prefeitura transfira recursos provenientes de arrecadação tributária para essa conta, para que seja feito, né? Para que seja possível o pagamento de seus fornecedores. Eu queria fazer um adendo aí que talvez não esteja claro. Por exemplo, a prefeitura, para abastecer essa conta, eu não sei se ela pode tirar da arrecadação de tributos, talvez seja do ICMS, do FPM, mas de tributos, porque eu não conheço essa rotina interna, entendeu? Então, talvez tirar esse termo aí de arrecadação de tributos, ela supra essa conta, às vezes do ICMS, mas não sei se da arrecadação de tributos, porque aí eu teria que olhar. Porque aí eu teria que olhar nessa conta, ver se saiu de lá e entrou nela, e eu não sei se tributos pode pagar fornecedor. Ao invés de tributo, qualquer outra fonte de recurso. Exato. Sem especificar. De repasses, né? Tá. De repasses de... Só lá em cima mesmo, viu? Sabe, né? No tributo, tá? Só provém de outros recursos. Outras fontes. Ao invés de ficar de tributo, ficou de outras fontes. Não, perfeito, porque eu não sei se... às vezes o tributo vai para a saúde, vai para a educação, e não pode ir para essa conta, e eu não tenho como afirmar isso categoricamente. Fizemos. Estava elaborando uma outra aqui, mas eu vou direto nela. Como todos nós sabemos, esses cheques foram encontrados no cofre da prefeitura. O auditor do Tribunal de Contas, do TCE, já havia alertado a prefeitura do elevado saldo diário no cofre da prefeitura. Obviamente, esses recursos, eles eram depositados em contas bancárias, devia ter algum tipo de aplicação. E pelo que foi relatado pelas pessoas que já passaram pelas oitivas aqui nessa casa, eram recursos provenientes de recebimentos no caixa da prefeitura. Como esses recursos eram depositados na prefeitura de na conta, era no guichê também, tinha uma pessoa específica, tinha um malote. Tinha alguma espécie de segurança no trânsito desses recursos. E se era uma mesma pessoa ou se eles alternavam as pessoas, né, que faziam esse depósito. Eu sei que são perguntas relativas a um procedimento da prefeitura,
Sim. Mas como o senhor provavelmente possuía alguma espécie de contato, de relação com os gerentes dessas contas, aliás, com os responsáveis por essas contas da prefeitura, minha pergunta se fundamenta em razão disso, né? Porque o senhor é responsável pelo zelo da conta, pela manutenção da conta, e a prefeitura provavelmente mantinha algum contato com o Banco do Brasil. Então, eu só queria que repetisse a pergunta, porque acho que eu falei demais aqui, para não deixar o Paulo confuso na resposta aí. Não, eu entendi. Acho que é bom fazer a leitura, até para ver se ficou dentro do que eu falei, por favor. Ok. Como todos nós sabemos, esses cheques foram encontrados no cofre da prefeitura. O auditor do Tribunal de Contas já havia alertado a prefeitura do elevado saldo diário no cofre da prefeitura. Obviamente, esses recursos eles eram depositados em contas bancárias, devia ter algum tipo de aplicação. E pelo que foi relatado pelas pessoas que já passaram pelas oitivas nesta casa, eram recursos provenientes de recebimento no caixa da prefeitura, como esses recursos eram depositados na conta. Tá. A pergunta é, como esses recursos eram depositados na conta da prefeitura? Tinha uma pessoa específica, um guichê específico, um malote? Alguma espécie de segurança no trânsito desses recursos? Era uma mesma pessoa ou se alternavam de pessoas que faziam esses depósitos? É exatamente isso. Não, como já foi falado, nós temos um caixa presencial dentro do PAB. Como esses recursos chegavam até o guichê, não é do nosso conhecimento no translado desses recursos, então eu não posso falar. A única coisa é que um funcionário da prefeitura, nem posso falar se era o mesmo, porque eu não fico nesse local, fica um caixa lá e eu nem fico nesse espaço físico, eu fico na agência centro. Então eu não acompanho se era uma pessoa ou mais pessoa, porque cabe à prefeitura comparecer perante o guichê e fazer suas transações normais que faz. E aí, dessa forma que se procedia. Agora, esse itinerário o banco não acompanha, porque ele apenas chegava lá no caixa e fazia os depósitos. Uhum. Traslado. Pode ir? Eu quero com açúcar. Paulo, eu vou repetir a sua resposta. Só acompanha para ver se está de acordo. Como já foi falado, temos um caixa presencial dentro do paço. Como esse recurso chegava ao nosso guichê, eu não posso falar, pois o traslado do dinheiro até o guichê, o banco não acompanha. Eu não fico na agência do paço. Cabe à
prefeitura comparecer ao guichê e fazer suas transações. Certo? Paulo, o senhor conhece o senhor José Sérgio Monsinhati? Se sim, ele possui algum contato para tratar de assunto relativo às contas da Prefeitura Municipal de São Carlos? Era frequente esses contatos? Sim, conheço. Desculpa. Quer que eu repito? O senhor conhece o senhor José Sérgio Monsinhati? Se sim, ele possuía algum contato para tratar de assunto relativo às contas da Prefeitura Municipal de São Carlos, e se era frequente? Sim, conheço o Sérgio. Ele ocupava o cargo de diretor financeiro da prefeitura, inclusive era um dos que assinavam os cheques, e, portanto, eu tinha contato com ele, sim. Com o senhor... Eu posso, acho que ajuda nessa mesma resposta aí, tá? Ele ocupava o cargo de diretor financeiro, inclusive. O mesmo ocorria com José Roberto Poianas ou não? Sim, o secretário também assinava uns cheques do banco. Mas o contato para tratar de alguma conta específica, alguma transferência, alguma transação? Não, não dessa forma. O contato era mais negocial mesmo. Pagamento, transferência se dava a nível de tesouraria. Entendi. Não conversávamos sobre isso. Tá certo. Isso era rotina para eles. Correto. Não, é o mesmo, né? Se o mesmo ocorria com o José Roberto Poianas. É a mesma pergunta. Ele só... Eu só queria que explicasse melhor o que é esse negocial, para não ficar dúbio aí, né? Porque negócio é negócio, né? Se o senhor quiser colocar um pouco mais sobre essa questão negocial, para não ficar vago, né, Paulo? Eu vou tentar ser mais sucinto, Sim. Porque, como eu falei, a prefeitura tem muitas necessidades com o banco. Então, quando eu falo negocial, você imagine um ente público do tamanho de uma prefeitura de São Carlos, tendo todas as suas obrigações financeiras dentro de um banco, o quanto isso envolve. Sim. Então, isso na transferência de recursos, na viabilização de pagamento eletrônico de todos os seus fornecedores, folha de pagamento, isso. Convênios, aberturas de contas das mais diversas, o contrato mesmo, né? que existe entre o banco. Então, o negocial abrange todo isso. A rotina de transferência e pagamento de cheques, isso é rotina operacional. Então, isso a gente nem se conversava, porque os sistemas está disponibilizado e eles fazem seus pagamentos diariamente. E os cheques são emitidos, ou seja, tudo é documentado, ou por cheque ou por meio eletrônico. Perfeito.
Quanto a essa questão do contato negocial, o senhor poderia esclarecer o que significa negocial, depoente? A prefeitura tem muitas necessidades com o banco. Quando falo negocial, você imagina um ente público do tamanho da prefeitura de São Carlos, com todas as suas relações financeiras dentro de um banco. Negocial abrange viabilização de pagamentos, abertura de contas diversas, etc. A rotina de pagamento é demais e demais transações são rotinas operacionais. Perfeito. Paulo, essa mesma conta, essa conta de fornecedor, nós encontramos quase, vou falar aqui, mais de 150 cheques, sem fundo. Tá? Nós estamos agora fazendo uma espécie de conciliação para verificar se esses cheques se repetem, né? E eu já pude constatar aqui, na verdade, que os do Jordão, pelo menos, eles se repetem na soma, porque ele entra, volta, então acaba somando e por isso deu um valor extremamente elevado. Um valor de R$1.942.000 de cheques devolvidos. R$1.942.774,08. E 8 centavos. Nós vamos ter que aguardar o Eduardo. Você pode, Emílio, pede a suspensão. O Eduardo voltou, mas pode suspender 2 minutinhos para que o pessoal possa usar o banheiro, viu, Paulo? Se quiser tomar uma água, fique à vontade, viu? 2 minutinhos só, para a gente organizar aqui. Não justificaram nada.
segundinho. Retomando os trabalhos, eu gostaria que fizesse a leitura, até para eu poder concluir a pergunta. Pergunta, é que eu não consigo enxergar daqui. Entendi. Vou aumentar sua lente. Essa mesma conta de pagamento de fornecedores, nós encontramos mais de 150 cheques sem fundos. Estamos agora fazendo uma espécie de conciliação para verificar se esses cheques se repetem e pude constatar que os do Jordão, pelo menos, se repetem e acabam somando um valor elevado. Isso. Paulo, como o senhor colocou aqui, se essa conta não tem pagamento de tributos, como pode ter cheque devolvido? Esse cheque, a prefeitura costuma devolver cheque também ou pode ser de terceiros? Olha, esses cheques que você está levantando não é cheques emitidos pela prefeitura e devolvidos, são cheques depositados, não é isso? Depositados. Tá. Como eu coloquei, a conta 21.200, ela não está vinculada eletronicamente ou a carnê de nenhum recebimento de tributos. Agora, como os recursos chegam a essa conta, isso é a prefeitura. Se ela prefeitura. A prefeitura. O banco não tem ingerência sobre as contas. Tá, mas tudo bem, entendi. Amanhã nós vamos ouvir o tesoureiro. Provavelmente o tesoureiro vai saber explicar isso para a gente. Perfeito. Esses cheques que você está levantando não são cheques emitidos pela prefeitura, mas cheques depositados na conta da prefeitura e devolvidos. Como o dinheiro entra nessa conta, é uma questão da prefeitura, o banco não tem ingerência sobre a conta. Posso? Nesse levantamento que nós fizemos, eu vou citar aqui, até para adiantar, e de repente o senhor pode explicar isso de uma vez só. Existem alguns históricos, né? O maior histórico é devolução de cheque depositado. O que seria isso? Há também, em algumas, ele se repete,
algumas vezes, é cheque devolvido com irregularidade. Há também cheques devolvidos com impedimento de pagamento. Assim como a cheque devolvido por apresentação indevida. O que seria esses históricos? Porque esse histórico é um histórico do extrato do banco. Aí já não é mais da prefeitura. Lógico, é da conta da prefeitura. Mas se eu poderia explicar de forma sucinta para a gente também do que se refere esses cheques, esses históricos? Olha, são cerca de 49 formas de devolução de cheque, são muito amplas, tá? Sim. Os mais conhecidos é a linha 11 e 12. Primeiro eu fazer um retrospecto, depois a gente vê o que coloca. Quando o cheque ele é devolvido, quem classifica ele no tipo de irregularidade é o banco emissor do cheque. O banco emissor. O banco emissor, no caso, o banco, não o Banco Brasil. O Banco Brasil recebeu o cheque. O detentor do cheque. Se o cheque for de banco ABC, na devolução ele classifica numa das alíneas. Irregularidade, erro formal, a linha 11 e 12. O banco apenas, quando os cheques são devolvidos, ele coloca no extrato a identificação, o motivo. Mas não é o banco que classifica, é o banco que devolveu. Porque ele tem que devolver alegando o motivo da devolução do cheque. E o banco cita no seu extrato. O emissor é o que devolve? É o banco emissor. O banco emissor que classifica a devolução do cheque. Perfeito. O banco apenas. A resposta ficou, então, são cerca de 49 formas de devolução de cheque. Quando o cheque é devolvido, quem classifica ele em cada caso de devolução é o banco emissor. O Banco do Brasil apenas coloca no extrato o motivo que o banco emissor classificou. É isso, Paulo. Eu percebi na análise que nós fizemos que tem aqui cheque da prefeitura. Esse cheque devolvido aqui são da própria prefeitura. Cheque devolvido, apresentação indevida, no valor de R$219 mil. Esse cheque ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. Depois a prefeitura muda o número do cheque e ele é compensado. Ela muda a numeração do cheque. Eu estou pressupondo que ela muda porque é o mesmo valor, exatamente o mesmo valor. Cheque emitido Dia pela seguinte. própria prefeitura. Porque ele entra como crédito. Ele é debitado, depois ele volta como crédito. Quando ele volta como crédito para a prefeitura. Olha, é assim. Viu, Paulo? Só para um adendo nisso, eu entendo o seguinte, ele vai para lá, né? Então, ele entra como débito. E aí, por algum motivo, ele é devolvido, ele volta como crédito, zerando aquele débito ali. É o que a gente se supõe. foi de emissão dela, sim. Não é? Sim. Agora, eu não teria como te explicar por que ele foi devolvido. Porque um cheque desse valor, às vezes, ele é depositado na compensação, depois analisado na hora do pagamento, às vezes faltou uma assinatura, alguma coisa, voltou aí, corrigiu-se o cheque, aí ele foi pago. Não, ele trocou o cheque. Ele voltou duas vezes. Cheque emitido pela própria prefeitura? Pela própria prefeitura. Voltou duas vezes, aí eles, acho que, a impressão que passa é que desistiram desse número, Não. que é o cheque 363.019, e
foi pago um outro número, tipo 363.021, o mesmo valor. Não, eu entendi. O que pode ter acontecido é que a prefeitura deu um cheque, ele não tinha recurso, foi reapresentado, Não. devolvido, aí você não pode reaproveitar o mesmo cheque, tem que emitir outro cheque. Pode ser esse caso, mas teria que avaliar. A nossa dúvida é porque nesse caso tinha saldo bancário, tinha 1 milhão e pouco na conta e voltou mesmo assim, entendeu? Não, então, Mas ainda nessa questão, até porque eu acho que dá para aproveitar. olha, o que pode ter acontecido, assim, eu vou, hipótese, a prefeitura tem 2 assinaturas no cheque. Pode ser que uma delas não estava e foi esse o motivo, porque o banco depois faz uma análise melhor. Ele entra na conta, mas depois na devolução pode ser isso, se tem saldo na conta. Porque o cheque, tendo saldo, ele é pago. Tá. Teria que analisar o caso pontual. Nós pedimos, através da comissão, a emissão da fotoimagem desses cheques. Perfeito. O banco tem dificuldade para fornecer isso? É rápido esse processo? Não é demorado. Depende de quanto tempo faz isso, de que período foi isso. 2015 e 2016, especificamente. Não. E 2014. Bom, 2014 já, porque tem, depois de um certo tempo, o banco microfilma os cheques. Durante um período fica disponível para a gente consultar, depois disso... Mas tem o microfilme. Nós pedimos a microfilmagem de todos eles. Perfeito. Né? Tá. Se eu ficar sem você, eu tenho que encerrar a sessão. Ok. Obrigado aí. Ok. Tá bom. Perfeito. Primeira pergunta. Percebi, na análise que fizemos, que há cheques devolvidos na própria prefeitura, da própria prefeitura. Cheque devolvido, apresentação indevida, o cheque vai e volta, depois a prefeitura muda a numeração do cheque e ele é compensado. Resposta. Não teria como te explicar o que aconteceu, porque eu teria que analisar o caso concreto. A seguinte, essa CPI fez pedido da microfilmagem
ou da imagem dos cheques que foram devolvidos, especificamente dos períodos 2014, 2015, 2016. O banco demora para fornecer esses dados? Poderia ser quanto tempo, né? Depoente, a resposta. Os de 2014 pode ser que demore, as microfilmagens ficam disponíveis por 2 anos para consulta. É isso, Paulo? Não, eu não estabeleci o prazo que eu desconheço. Eu quis apenas dizer o seguinte, que tem um período que a gente consegue pegar a imagem rápido, o outro vai para a microfilmagem. Tem um período que fica disponível por banco a consulta. Depois desse prazo, vai para a microfilmagem, é um pouco mais demorado. Mas como eu não cuido dessa área operacional, eu não sei esse prazo, se é até 1 ano, se é 2, se é 3. Mas tudo é possível conseguir entregar, a gente solicita. O fornecimento dessa microfilmagem, quanto tempo você acha que a gente conseguiria? Não, eu queria reformular. Ao invés da microfilmagem, pode ser que em 2014 demore mais tempo isso aí. Exato. Mas esses que você já tem acesso, quanto tempo nós teríamos aqui? Não, a gente entra no sistema do banco, se tiver disponível, não no ato. No ato? No ato, sim, porque está disponível. Agora, aqueles que têm Lógico, que pedir, aí sim. Perfeito, perfeito. Exato. Está entendido. E a microfilmagem, no máximo 3 dias. Não, é maior. A microfilmagem demora um pouco mais. Eu não saberia dizer o prazo agora, porque normalmente a gente acessa os mais próximos. Eu precisaria consultar. Senhor presidente. Sim. Questão de ordem. Por eu ter o compromisso agora às 12 horas e não, né, e já está no encerramento, eu pediria que o senhor me liberasse para... né? Só para a conclusão final, o senhor tem alguma questão para ser colocada? Não, eu já Ele está querendo fiz as embora. E a gente já finaliza. É a última pergunta. Paulo, eu entendi que tem uma conta, um guichê na prefeitura. A pessoa que fica lá, está lá há quanto tempo? Olha, o caixa lá, normalmente ele é mantido por um longo período, assim, mas o banco pode a qualquer momento trocá-lo. Mas o que está lá nesse momento já tem vários meses lá. Vários meses. Vários meses. Quem seria? Você pode... Lá o caixa hoje, atualmente, é o Marcelo. Marcelo. Perfeito. Não, você já está indo. Só a última aqui que se faz transferências entre contas, ela é via cheque ou sistema? Os dois, porque você pode fazer via cheque, emitindo um cheque e depositando na outra conta, como por meio eletrônico, que eles também usam, quer dizer, fica a critério da prefeitura escolher o método. Tá bom. Ela pode escolher. Perfeito. Eu entendendo aí as dificuldades e um compromisso já pré-agendado do Eduardo, eu só queria agradecer, Paulo, a participação do senhor nessa oitiva, trazendo para a gente alguns esclarecimentos. Amanhã, quero aproveitar a oportunidade para comunicar, Eduardo, você está na frente da câmera. A gente agradece, Eduardo. Já comunicar que amanhã nós ouviremos a tesoureira da Prefeitura Municipal de São Carlos, a senhora Isaulina Lourdes Alves Jacomazzi. Ela participará da oitiva amanhã às 10h30. E essas questões nós, com certeza, teremos a oportunidade de esclarecer com ela, né, até porque ela que faz, provavelmente, essa questão da transação, essa questão dos cheques devolvidos. Acho que muito terá que colaborar conosco amanhã. Então, 10h30. Eu quero agradecer mais uma vez. Vocês têm alguma consideração final, mas eu quero agradecer o pessoal do jurídico, né, a doutora Ariane, o Zé Luiz, o Ricardo, o Emílio, e o vereador Ronaldo, nosso relator, e todos os presentes. Mas eu passo aqui para o Ronaldo. O Mário não é tesoureiro. Não, então, mas
Olha só. Tá, depois a gente vê isso. Sim, é uma questão interna, a gente trata. Depois a Tá? gente vê isso. Eu quero só repetir aqui, porque nós vamos assinar a ata depois, Paulo, só para efeito de conferência, ou não. Onde que começa mesmo? Período não. Tá. Há um guichê. Uhum. A pergunta foi: há um guichê na prefeitura? A pessoa que fica lá, está lá há quanto tempo? Resposta: o caixa lá é normalmente mantido por um longo período. O que está lá já está há vários meses. Atualmente é o Marcelo. Se faz transferência entre contas, se há transferência, se as transferências são feitas via cheque ou sistema. A resposta, os dois. Você pode emitir um cheque e depositar na conta ou pelo meio eletrônico. Fica a critério da prefeitura escolher o método. Perfeito. Pode imprimir para a gente assinar. Fechamos? Acabamos meio-dia, hein? Considerando. Não fala mais nada, não. Para a gente assinar, porque então vai invalidar. Eu quero agradecer, né, a todos. Paulo, se quiser fazer alguma consideração, fique à vontade. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, espero ter contribuído forma e espero que tenha um sucesso aí nessa oitiva aí para todos nós. Obrigado. Perfeito. Eu declaro encerrada a presente oitiva, agradecendo todos os colaboradores que nessa oitiva contribuíram com os trabalhos. Muito obrigado. E registrando que o Emílio agora faz mágica, né? Emílio faz mágica. Quero agradecer também a presença da Vanessa, aqui sempre participando conosco, Paulo Bolzan, da Contabilidade, né, e todo o corpo jurídico da Casa, a assessoria dos vereadores, e todos os presentes. Muito obrigado.